Torcedor Santista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jogo Falado. Tô gravando esse. Tá entrando segunda-feira esse vídeo, eu nem sei que horas eu deixei programado, porque eu estou gravando aqui madrugada de domingo para segunda, tá? Depois de estar bem mais calmo, mas não ainda menos puto, mais calmo da situação geral, da partida, aliás, né? Mas não da situação no geral. Falar sobre um plano de emergência para o Santos, tá? Antes de tudo, já peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente. E vamos pro vídeo. Então, eu não sei nem se aconteceu alguma coisa, porque repito, eu tô gravando de madrugada. Eu não sei se de repente já saiu alguma notícia na segunda e já ficou para trás. O Soteldo postou no story que ia falar tudo e não sei o que, porque até agora ele não falou, né? Ou, repito, ou ele falou durante o dia e eu postei o vídeo no fim da tarde, eu não sei, tá? Mas enfim, tô com o meu caderno aqui das anotações que eu fiz do plano de emergência para o Santos. O que é essa ideia, né? Eu não sou ninguém, é óbvio, mas já que eu tenho esse espaço aqui, eu posso falar e eu resolvi falar. Ontem, depois daquela derrota humilhante, aquela vergonha, aquela porcaria, né? Aquela partida ridícula contra o Cuiabá, que o Santos tomou 3-0, 3 do Cuiabá. Cuiabá tinha o pior ataque da competição, empatado com o Coritiba, já não tem mais. Era o time que menos chutava em gol, já não é mais. O próprio Santos agora é, da Série A, tá? O Cuiabá nunca tinha vencido por 3 gols de diferença na Série A. Só tinha vencido. Só tinha feito 3 gols em uma partida, segundo os dados. Foram várias pessoas que compartilharam, tá? Por isso que eu não vou dar o crédito, porque eu não sei de verdade. Mas eu peguei de outras pessoas, é claro, essa informação. Cuiabá só tinha feito 3 gols em uma partida de Série A. 3-2 contra a Chapecoense em 2021. Então, enfim, depois dessa partida ridícula, tava pensando, né? Tentando ver o que dava pra fazer, o que dava pra dar uma amenizada na situação. E eu cheguei a alguns pontos, tá? Alguns são ridiculamente óbvios, os outros nem tanto. Então, enfim, vamos falar um pouquinho disso. O primeiro, que eu acho que é o essencial. Eu sentaria com o Falcão pra conversar e falaria, cara, tentaria entender qual vai ser a real função dele. O que ele e o Hélio Cavareta, né, o auxiliar dele, estão fazendo no clube. Ele mesmo fala que as decisões são passadas por ele, que ele é o coordenador e tal, tudo bem, mas acho que agora o Santos precisa de um diretor, um gerente de futebol, alguma coisa desse tipo. Acho que foi. Não lembro quem foi que falou. Mas eles falaram que o Santos precisava de um cara tipo o Alexandre Matos. E é verdade. Um cara que conhece o mercado, um cara que saiba negociar, que tenha bons contatos, tá? O Santos precisa de um cara assim pra agora, pra contratar. Porque se deixar na mão do Rueda, já era. O Falcão vai ser esse cara? Conversar isso com ele, vai ser esse cara? Não, eu não tenho esses contatos, eu não tenho essa capacidade. Então, tudo bem que seja. Então, tchau. Agradece os serviços e manda embora. Não tem sentido manter aqui. Ele tem muito prestígio, tudo bem, mas até agora o que foi efetivamente feito com esse prestígio dele? O que ele contribuiu para o clube com esse prestígio dele? Acho que nada, né? Então, e ir atrás desse cara, um diretor de mercado urgente, um diretor de futebol para que conhecesse o mercado, um gerente de futebol, um cara para contratar, para negociar, não para dar os nomes necessariamente. Os nomes podem vir do scout, da comissão, enfim, mas para negociar. Tem que acabar esse negócio de não ter comissão pra gente, tá? Não tem como, infelizmente não tem como não ter comissão pra gente no mundo do futebol. E pra você atrair um cara pra vir pro Santos hoje, o que precisa? O Santos é uma bagunça, tá devendo um mês de direito de imagem, o próprio presidente admitiu, falando pro Felipe Camargo, né, do De Olho no Peixe. É, tá numa situação horrível, jogador afastado, é bagunça, é falta de comando, de hierarquia. Qual vai ser o atrativo, cara? O Santos não tem dinheiro. Então tem que ter alguém que saiba negociar. O empresário vai querer morder uma comissão. O jogador vai querer morder luva maior. É óbvio. Então não tem jeito. Tem que tirar essa política aí, tá? Segunda coisa. Reforços. Justamente sobre isso. Reforços. Mas tem que chegar. Eu falei no vídeo ontem. Né? Tem que chegar uns 3 bonecos. Uns 3, 4 caras aí pra chegar e jogar. Chegar e jogar. Não tem de. Ah, precisa de tempo e tal. Não. Pode até trazer uma aposta ou outra e tal. Mas é cara precisa chegar e jogar. Aquele cara que vai vestir a camisa e marcha pra dentro do campo já na hora. Eu, não necessariamente esses nomes, mas eu falei, por exemplo, anotei
Jogadores para chegar e jogar, por exemplo. Vai lá na Juventus, conversa com o Alexandro, que ia acabar o contrato dele agora. Parece que ele até tem uma opção de estender por um ano, a opção do jogador, né? Mas enfim, a Juventus não queria manter ele, ele queria ficar, enfim. Pega um cara assim, desse naipe, um cara que vai acabar o contrato, oferece, paga o que ele quiser e traz o cara, tá? Não tem jeito. Ainda mais lateral esquerdo que precisa. Não dá pra jogar só com o coitado do Kevson, que é um menino, e o Gabriel Inocêncio, que é esforçado, mas é limitado. Um meio-campista completo. Um meio-campista completo. Eu não vou nem citar o nome, porque o pessoal já fala, o Pituca, as mesmas coisas de sempre. Mas não precisa. Tô falando só um cara completo, um cara que chegue pra jogar. Precisa, na minha opinião, também. Os urgentes, né? Um zagueiro, construtor de preferência, tá? Porque a zaga com Joaquim, Messias, Alex e Luiz Felipe fica limitada também ao extremo de opções e de qualidade, tá? De quantidade e qualidade. E um ponta, porque o Ângelo vai sair, o Soteldo tá afastado, a gente não sabe se volta, se não volta, enfim. Um ponta. Precisa imediatamente um ponta. Terceiro ponto. Vai prejudicar. Eu tava vendo o que eu escrevi. Tava meio longe. O endividamento vai precisar gastar. Não tem jeito, paciência. Vai ter que gastar. Vai ter que colocar dinheiro, vai ficar devendo, vai comprometer o orçamento. Paciência. Infelizmente não tem jeito. O time tá numa situação caótica que a própria direção deixou chegar onde está. Então, paciência. Sabe o que causa endividamento maior também? Cair pra Série B. Porque a cota de televisão é muito, muito menor na Série B. O Santos vai se ferrar bonito. Patrocínio, nem sei, nem falar em patrocínio, né? Não sei se vai cair ou não, mas enfim. Não vai cair que eu digo a questão do patrocínio em si, se fosse rebaixado, né? Tem alguns contratos, mas outros acabam no fim do ano, então enfim. Visibilidade é bem menor, é óbvio. Terceiro ponto, quarto ponto, né? Já foram três. Carta branca, Alturra, tá? Deixa ele fazer o que ele quiser. Agora é o cara de enlenhadura, é o cara que precisa chacoalhar o vestiário. Tem que fazer esses caras correr por ele. Ontem não aconteceu isso e é preocupante, mas eu acho que, bom, uma semana ainda, né? Deixa o cara trabalhar mais tempo para ver. Vai ter uma semana inteira livre agora, mas é importantíssimo que ele tenha esse respaldo, ele tenha esse apoio. Inclusive até da própria torcida, né? Que eu acho que tô prestando atenção que tá meio que comprando a ideia dele, né? Para os caras também entenderem que chega, né? Tá na hora de acordar, de jogar bola. Quinto ponto. Eu vou acabar repetindo, né? Que eu já falei, mas é um diretor de mercado, eu coloquei experiente. Que conheça o mercado e saiba, né, de negociações. Então, é só acrescentando aquele que eu já comentei no primeiro ponto. No lugar do Falcão, precisaria de um cara dessa função, um cara para essa função específica para negociar, tá? É, Outro ponto é a questão do Soteldo, tá? Questão do Soteldo. Por quê? É, é um cara que precisa aí, repito, ele vai falar, diz que vai falar, não sei se ele já falou ou não, né? Porque, repito, estou gravando de madrugada de domingo para segunda. Mas conversa com ele, troca essa ideia. Fala, e aí, cara, tu vai demonstrar, tu vai voltar a jogar, o que que vai acontecer? Vai ficar nessa vagabundagem? Então, se ele se comprometer, eu acho que vale dar um voto de confiança, porque infelizmente o time é limitadíssimo e ele, que não é nenhum craque, mas é acima de todos os outros, né? Então, acho que se der um voto de confiança, se ele saber obedecer às regras, se ele disser que vai seguir a risca, né, as regras, vai andar na linha, acho que vale a pena dar um voto de confiança, porque o time é limitado e precisa de caras como ele. Então, paciência, conversa, vê. Se não der, já negocia, dá um jeito, tenta envolver em alguma troca, porque é um ativo ainda que tem um valor de mercado ainda, né? Por mais que ele faça essas cagadas, ele ainda tem um valor de mercado. Então, esses são os planos ali principais, tá? Os pontos principais do plano, tá? O que que eu adicionaria mais? Vendo a coletiva ontem, depois do jogo, né, do Paulo Turra, ele falou algumas coisas interessantes, que eu anotei também, né? Aspas dele, né? Todos somos sabedores que precisamos de reforços. E espero com certeza, aliás. Vamos trazer reforços. Depois ele fala em outra parte da mesma resposta. Depois ele fala, mais pra frente, uma coisa que me chamou a atenção. Conversei com o pessoal da fisiologia que precisa dos números, do coletivo e do individual, para ver o que eles estão fazendo. Quanto correu, quem correu mais, quem correu menos. Para ter ainda mais sustentação do que pretendo fazer. Então, assim, ele espera reforço. Ele falou que até terça ou quarta, acho que ele falou, talvez apresentaria alguma novidade. Não apresentaria o reforço, né? Mas alguma novidade em questão da negociação. A gente espera que seja verdade, porque aí sim é uma situação de emergência e eles entendem.
Ele falou, né, essa parte que ele fala de todos nós sabemos, eu não sei não se é todos não, talvez ele saiba, tá? Enfim, mas é importante que todos tenham a consciência de que precisa chegar jogador logo, tá? É, questão da fisiologia, eu achei interessante porque o Odair, eu já falei, eu critiquei o trabalho dele, eu teria encerrado antes, mas era um cara que se aproveitava muito de. Aliás, se aproveitava, não, tentava aproveitar com o elenco, tá? Me expressei errado. Mais folgas, regenerativos e tal. O Paulo parece que não vai tanto nessa linha. Eu acho mais interessante a abordagem do Paulo. Acho que recuperação é importante, é claro, mas se o período de tempo é curto para treinar, então você não pode dar tanta folga, dar tanto regenerativo e não aproveitar o tempo. Questão dos reforços. Se eu sou o Paulo Turra, eu chego amanhã no CT, segunda-feira, hoje no caso, né, que o vídeo está entrando no ar na segunda, e já falo, presidente, qual vai ser? Vai chegar quem? Quais são os nomes? Quais são as qualidades dos nomes? Se não for chegar ninguém, vai chegar cara vindo da Série C ou do Água Santa. Eu já falo, obrigado, tô indo embora. Porque aí ele é maluco de ficar aqui. Se ele ficar com esse elenco atual, só, sem vir nada, ou um reforço de qualidade bem duvidosa, tá? Então, assim, são os pontos principais que eu quis trazer, porque eu acho que são ali coisas que dá pra traçar, que se você fizer minimamente, eu acho que esse time ali, agora resumindo, com 4 reforços, por exemplo, dá pra ter uma quantidade um pouquinho melhor de jogadores ali que possam entregar algo e possam pelo menos não cair. Que é só o que o Santos precisa esse ano, não cair. No fim do ano a limpeza precisa ser geral, institucional, do elenco, precisa limpar esse elenco aí, tem 38 caras, precisa ficar só uns 8, só uns 10, o resto limpar. Tem que começar do zero, tem que limpar a direção, enfim, você não sei o que você acredita, mas reza aí para o que você acredita. Pega tudo que é amuleto, porque é complicado, viu? Tá bem complicado. Mas enfim, são aí planos, pontos desse plano de emergência que eu quis trazer. Porque, repito, eu não sou ninguém, mas se eu tenho esse espaço aqui, eu acho que eu posso falar. E são coisas ali, medidas, algumas básicas, outras mais drásticas, como uma mudança no coordenador agora, né? Que poderia parecer um pouco de bagunça até, mas a janela abre hoje e até agora o cara não demonstrou que veio. Então, traz alguém experiente que consiga demonstrar, tá? Então, é isso, rapaziada. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante. E até a próxima. Valeu!